Este mês é o mês do amor, o amor está no ar, Dia dos Namorados. Então, a aula de hoje é inspirada no amor. Olha que peça lindinha que eu encontrei. Esse é um anjinho de gesso. Poderia ser um cupido, não poderia? Bom, então eu tive uma ideia. Eu vou pintar o anjinho e vou colocar ele em cima dessa caixinha no formato de um coração, como se fosse mesmo um cupido, não é? Claro, pensando no Dia dos Namorados. Essa caixinha tem uma tampa, olha que fofo. Bom, para começar a fazer essa peça, primeiro eu apliquei aqui o Aquabase Artesanato, que é aquele selador. Bom, existe também o Aquabase Gesso. Os dois são seladores com fundo branco. A diferença é que o artesanato, ele é um branco fosco e o gesso é um branco com brilho. Então, tanto faz. Você pode usar ou um ou outro. Tanto faz o que você tiver aí. Na minha peça, eu passei o artesanato, mas poderia ser também o Aquabase Gesso. Aplica 2 demãos na peça de MDF e no gesso, certo? Bom, o gesso tem que estar seco, tem que estar limpo, você tem que tirar o pozinho. Se precisar, se a pecinha estiver meio áspera, pega uma esponja de aço bem fina e alisa o gesso. Depois tira o pó e com pincel macio aplica 2 demãos de Aquabase ou artesanato ou gesso, ok? Bom, essa parte é simples, eu já ensinei isso para você, já deixei preparada a peça. Depois que você seca o Aquabase, você precisa lixar a madeira. O gesso não, o gesso fica do jeito que tá. Bom, depois que você lixar, aí você começa a pintura. Para combinar aqui, tive uma ideia, né? Eu vou usar 2 tons de PVA. Veja só, a parte de baixo da caixinha eu já pintei com o PVA ametista. Pinta toda ela por dentro e por fora com o PVA ametista. Aplica uma mão, seca e aplica mais uma demão. E a tampa, eu escolhi aqui, olha, o PVA verde água. Também, toda a tampa você vai aplicar embaixo e em cima. Essa tampa, ela tem um pino que encaixa ali bem certinho na parte de cima da caixa. Então, aplica uma mão, seca e depois aplica mais uma. Pronto. Eu vou decorar essa caixinha com stencil. Eu escolhi 2 stencil com desenhos miúdos, não é? Porque a caixinha é uma peça pequena. Pensando assim, olha, 2 stencil. Aqui, mini corações. E aqui, um stencil listradinho. Então, eu vou fazer assim. Vou inverter as cores. Vou inverter. Vou usar o verde em cima do ametista e o ametista em cima do verde, certo? Então, aqui na parte de baixo da caixinha, eu vou usar esse stencil de listras, trabalhando com o verde. Veja, é uma peça pequena, não tem como eu usar aqui uma fita crepe para segurar o stencil, preciso equilibrar. Mas, olha, vou começar por aqui. E vou usar para fazer esse trabalho um batedor. Você conhece o batedor? Ele tem uma espuminha na ponta e assim eu consigo fazer a pintura do stencil sem que borre. Vou usar o PVA mesmo. Então, olha só. Você vai umedecer a pontinha assim do batedor. Veja, é legal você bater antes a tinta na esponjinha para distribuir melhor, assim fica todo por igual, olha aqui. E aí, direto aqui, olha, vou fazendo
a pinturinha do estêncil com o batedor e a tinta PVA. Vou colorir toda a lateral da caixinha com essas listras do estêncil, né, no tom verde água. Se você borrar, ainda você pode corrigir. Pega um pincel fininho e retoca as listinhas. E aqui na tampa, olha, faz com o estêncil do coração e usa esse batedor menor. Sempre que você tiver pequenos detalhes assim, coisas miudinhas, você trabalha com um batedorzinho menor. Super fácil, super simples. Essa tinta é a tinta PVA da Daiara. Que linda essa cor, não é? Que combinação linda que fica. Adorei essa combinação de cores. É o verde água com o ametista. E depois que você tiver finalizado a parte da pintura com estêncil, você pode aplicar um verniz. Nesse caso, eu escolhi aqui laca acrílica brilhante. Aplica 2 camadas. Aplica uma, seca e aplica mais uma. Bom, também depende do seu gosto, não é? Depende do seu gosto. A laca acrílica, ela é uma camada, é um verniz super fino, com um brilho especial. Você vai aplicar por baixo e na lateral. Por dentro você não aplica. Porque é um verniz decorativo. E o verniz decorativo pode grudar, certo? Isso é normal. Então, olha que lindinho que ficou. Olha que graça que ficou o meu coração. Ficou super fofo, não ficou? E a ideia agora é pintar o anjinho. Olha aí. Parece um cupidinho, não parece? Então, Dia dos Namorados. Para pintar o anjinho, eu vou fazer uma pátina. Eu pensei em fazer uma pátina usando a pasta flex branco cintilante. Sabe pasta flex? Pasta flex, aquela cerinha, que é super concentrada, que você pode fazer pátinas. O branco cintilante fica muito bonito porque eu vou misturar com a pasta flex essas 2 cores de tinta de PVA. Ué, você está dizendo, mas como assim? Pasta flex é uma cera à base de água ras e PVA é a base de água. Bom, tudo isso é possível, contanto que você mistura aqui direto na peça. Não é uma mistura que você pode guardar, certo? Quando você mistura ali, que a pasta flex ainda está úmida, e você consegue fazer um trabalho em degradê bem legal. Experimenta para você ver. Essa é uma boa dica. Sendo assim, posso ter muitas cores, porque eu posso trabalhar com uma tinta à base de água na pasta flex. Imagine os tons. Claro! Veja só, eu vou fazer com ametista e com verde água 2 cores que não tem na coleção de pasta flex, certo? Então, inventar, essa é a ideia. Agora tem uma coisa, uma dica. Quando você for fazer assim, essa dupla, não é? O gesso com a madeirinha, comece aplicando o aquabase primeiro no gesso, porque gesso é mais poroso, vai absorver mais essa umidade e é importante que você trabalhe com a peça super seca. Isso é importante. Se tiver úmida, não vai ter o resultado final muito bonito. Bom, vamos lá. É legal também, se você quiser, coloca luvas. Você vai trabalhar com cera. É isso mesmo. Essas dicas são super importantes, não é? Olha aqui. Já que eu vou trabalhar com cera, assim eu protejo a mão, certo? Primeira coisa, use um pincel de cerdas. Fica melhor para você distribuir a cera. E é super econômico, rende muito.
Então, uma pitadinha de pasta flex aqui no pincel, olha. Você vai aplicar assim, direto na peça de gesso. Pode aplicar toda ela. Entra nos detalhes, nos cantos. Quando você aplica, o branco já começa, a pasta já fica aí, a cerinha já fica brilhante. Você já consegue enxergar o cintilante, certo? Então, vamos fazer isso em tudo. Em tudo. Na peça bem lisinha, hein? Capricha nessa camada aí do Aquabase. Depois que você aplicou a pasta flex em toda a peça, tira o excesso com um pano seco e macio. Ah, um detalhe, você não vai passar a pasta flex embaixo aqui, não passe, porque se você quer colar a peça, o gesso na madeira, não tem como você, se você passar a cera embaixo, você impermeabiliza e depois não consegue colar. Então, aqui embaixo você não passa nada, nem o Aquabase precisa passar ali. Tira o excesso, aí você abre as tintas que você quer colorir e para cada cor, separe um pincelzinho chanfrado, porque é com ele que você vai fazer aqui a mistura, ok? Então, vamos fazer assim. Olha, você vai aplicar direto aqui na peça e vai mesclar a cera com o PVA. Isso mesmo. Aqui, se você quiser, você ainda pode adicionar um pouquinho mais de cera. Isso. E você vai dar um nuance, um degradê com luzes. Então, você vai imaginar assim. Vamos pensar assim. Esse anjinho, ele é tão branco, tão iluminadinho, que ele reflete a cor, certo? Então, olha aqui. Se a caixinha é verde, eu coloco ele em cima, ele está refletindo o verde, não está? Certo? Então, imagine que essa luz verde vem de baixo para cima. E o ametista vem de cima para baixo. Então, eu posso, aqui em cima, onde ele está olhando para cima, vem uma luz ametista. E debaixo vem a verde água. Essa é a ideia. Então, você vai trabalhar o verde água, contornando aqui toda a parte de baixo do anjinho. E sempre, olha, fazendo misturar a cera com o PVA. Não é fantástico? Veja que legal. E fazer isso também com o ametista. Vamos dizer que a luz vem de cima e bate aqui no rostinho do anjo. Então, aqui também eu vou mesclar o PVA fazendo um degradê. É um trabalho fácil, simples, gostoso de fazer. Olha o resultado final. Olha que fofo que ficou. Depois que tiver tudo colorido, você dá uma aquecida. Usa o soprador bem próximo ou o secador de cabelo com o calor. A pasta flex brilha. E aí você pode polir. Usa um paninho macio. Não ficou lindo? Olha só, aqui você vê bem o verde refletindo aqui no queixinho do anjo, no pescoço. E a luz, no caso ametista, meio lilás, ela vem de cima. Esse é um jogo de luzes. Mas olha esse outro modelinho, olha esse outro anjinho. Olha que paixão. Também a mesma técnica, só muda, né, a pose do anjinho aqui. Pasta flex branco cintilante com degradê de PVA. Mesma ideia. Até se você gostar, dá para substituir. Eu posso trocar. Eu posso pôr esse aqui em cima. Também fica uma graça. Não ficou lindo? Esse anjinho passa por um cupido, não passa? Então, aí, depois que tiver tudo pronto, você cola. Você pode usar qualquer cola, porque o gesso é poroso e vai aderir super legal. Ou então não, só decora.
Feliz Dia dos Namorados e viva o amor!